Capítulo 6. Jogando a toalha. João Goulart mal havia deixado o país. Jango foi avisado na manhã do dia anterior sobre o apoio norte-americano aos golpistas de 64. Ele deixou o Rio à tarde e seguiu para Brasília a fim de encontrar a mulher e pegar documentos. Já estava provavelmente decidido a sair do Brasil como faria no dia 3, depois de passar por Porto Alegre. Em Brasília foi à Granja do Torto ao Palácio do Planalto. Lá encontrou Darcy Ribeiro, seu ministro-chefe da Casa Civil, que insistia em resistir. Darcy se envolveria em episódios desastrados em Brasília. O comandante da 11ª Região Militar e do Comando Militar de Brasília, Nicolau Fico, titubeava entre defender o governo constitucional e aderir aos militares golpistas. Darcy deve ter lembrado a imagem dos militares como gorilas, cara a Leonel Brizola, e fulminou Nicolau, macaco traidor. Estou vendo os pelos crescendo em seu corpo. Darcy havia interceptado um telegrama, no qual Fico, comandante da 11ª Região Militar de Brasília, se dirigia a Costa e Silva, tratando-o de meu chefe. Encheu-se de fúria e disse a ele: ele não é seu chefe, é um macaco. Você não merece vestir a saia de Iracema. Darcy Ribeiro e outras pessoas haviam reunido no Teatro Nacional uma multidão de aproximadamente 1000 trabalhadores, disposta a, entre aspas, tomar armas para preservar a legalidade do governo de João Goulart, fecha aspas. Eles esperariam em vão, porque Goulart não autorizara qualquer resistência e, ademais, não havia armas. O presidente concordou apenas em gravar um manifesto à nação, texto que foi ditado às pressas por Tancredo Neves, que sempre teve facilidade para escrever discursos. O manifesto lembra no tom a carta-testamento de Vargas, da capital da República, numa noite em que forças reacionárias desencadeiam mais uma vez o golpe contra as instituições democráticas e contra a libertação econômica da pátria, na plenitude dos meus poderes constitucionais, que o povo me outorgou, que o povo ratificou, em pronunciamentos memoráveis, reafirma a minha inabalável decisão de defender intransigentemente, numa luta sem tréguas, esse mesmo povo, contra as arremetidas da prepotência, da pressão do poder econômico, fecha aspas. Quem datilografou foi Almino Afonso, que se recorda do desânimo de Goulart. Pareceu-nos então que o presidente não deixaria Brasília assim comunicar-se com o país, dando-lhe noção dos rumos. Então, ele delegou ao Tancredo a tarefa de escrever um discurso breve. Coube a mim ir datilografando o texto que Tancredo ia editando, com algumas sugestões que ocorreram a alguns dos presentes. No fim, o presidente gravou para ser enviado às rádios e TV, mas o fez com uma voz tão sumida que não transmitia ânimo ou segurança. O texto dizia que ele instalaria o governo em Porto Alegre e de lá comandaria a resistência à aventura golpista. Não guardei o texto do discurso e nunca o vi reproduzido. Às 18 horas fomos todos para a base aérea. O esforço do presidente Goulart não adiantou muito. A Rádio Nacional do Distrito Federal, que transmitiu a mensagem às 23h30, ainda estava em poder dos legalistas, mas seu alcance era bem pequeno. Outras emissoras, como as rádios Mairink, Veiga e Nacional do Rio de Janeiro, que formariam uma rede, foram silenciadas pelos golpistas. O manifesto caiu no esquecimento. Ele até chegou a ser publicado no dia seguinte, na primeira página do Correio da Manhã, e também seria reproduzido em um dos diversos livros que foram publicados sobre o golpe, logo depois dos eventos de março e abril de 64. Mas raramente é mencionado pela historiografia. O conselheiro do escritório de representação da Embaixada Norte-Americana em Brasília, Robert Dean, disse o seguinte sobre o que chamou de testamento político de Goulart. 2 vezes antes, na recente história política brasileira, a última declaração escrita de presidentes teve influência sobre os acontecimentos políticos. A primeira foi a carta de suicídio de Getúlio Vargas,
e a segunda, a carta de renúncia de Quadros. Na realidade, pode-se dizer que se estabeleceu uma moda nesses assuntos que foi observada pelo deposto presidente João Goulart. Seu canto do cisne, proferido na noite de 1º de abril, logo antes de fugir da capital federal, se assemelha aos pronunciamentos de Vargas e Quadros por culpar grupos nacionais e internacionais, opostos às, entre aspas, medidas progressistas tomadas por seu governo pelas desgraças de seu país. Embora Goulart não use especificamente o termo, esses grupos são obviamente as, entre aspas, forças ocultas do vocabulário político brasileiro. Também em Porto Alegre, Goulart foi instado a resistir. Lá estava seu cunhado, Leonel Brizola, e o general Ladário, que havia sido nomeado às pressas comandante do 3º Exército de Porto Alegre. Brizola insistia em se contrapor aos golpistas, mas o general teve uma atitude ambígua. Disse a Goulart inicialmente que 3 outros generais tinham opinião contrária de Brizola, mas que ele se prontificava a apoiar Jango. Sua frase, entretanto, foi no mínimo dúbia. Seria possível resistir enquanto houvesse, abre aspas, um punhado de homens, até esperar que a vitória se conquiste por um milagre, fecha aspas. De Porto Alegre, Jango foi para São Borja e dali ingressou no Uruguai. Goulart já estava decidido, não resistiria. Ainda quando estava no Rio de Janeiro, ele poderia ter ordenado um bombardeio aéreo dos soldados de Mourão Filho. Na base aérea de Santa Cruz, estava de prontidão o coronel Rui Moreira Lima. O militar resolveu avaliar a situação e decolou em direção ao Juiz de Fora, um jato Paris 1, em 1º de abril, tendo como copiloto o tenente-coronel aviador Berthier de Figueiredo Prates. Sem outro recurso, teve de usar um mapa do guia 4 rodas para chegar ao município de Areal e localizar a coluna de Mourão. Voou baixo 2 vezes, causando verdadeiro pânico entre os soldados. Em seguida, retornou à base. Moreira Lima guardou ordens para autorizar que os pilotos legalistas que estavam com ele partissem a bordo de 4 jatos F-8 que ele havia deixado em alerta. É preciso considerar, entretanto, que chovia muito forte naquele dia e possivelmente o mau tempo impediria a decolagem dos jatos. Não podemos avaliar com segurança. Apenas sabemos que Goulart não deu a ordem. Os jatos poderiam ter bombardeado as cercanias da região onde estavam as tropas de Mourão Filho. Não seria preciso matar ninguém. Isso certamente obrigaria os golpistas a negociar. A atitude de Jango é controversa. Ele poderia ter resistido. É verdade que não contava com apoio militar. Ao contrário do que alardeava o seu primeiro-ministro-chefe do gabinete militar, o general Assis Brasil, manteve uma política militar equivocada de promoções e nomeações e também não soube aproveitar as informações que recebia. Apesar disso, as forças à disposição da presidência da República poderiam ser mobilizadas se Jango tivesse uma atitude afirmativa. Os líderes da conspiração julgavam que haveria uma prolongada resistência. O próprio general Castelo Branco temia isso. Ainda no dia 31 de março, quando as tropas de Mourão Filho começaram a se deslocar de Juiz de Fora, Castelo telefonou ao governador mineiro Magalhães Pinto e ao general Mourão pedindo que o deslocamento das tropas fosse interrompido, porque em sua avaliação as forças governamentais as derrotariam. Foi justamente por não contar com apoio militar que Goulart decidiu deixar o Rio de Janeiro. Ele poderia ser preso a qualquer momento, especialmente depois que os generais Oromar Osório e Cunha Mello, bastante próximos ao presidente, foram incapazes de impedir que as forças legalistas aderissem aos golpistas. Eles haviam sido mandados em direção ao Juiz de Fora, a fim de se confrontar com as tropas de Mourão Filho. Oromar nem voltou para relatar ao presidente o seu fracasso. Como não bastasse, o comandante do 2º Exército, sediado em São Paulo, o general Amaury Cruel, que era compadre de Goulart, decidiu aderir ao golpe. No Rio de Janeiro, o comandante do 1º Exército, sediado na antiga capital, aconselhou o presidente a sair do Palácio das Laranjeiras. A decisão do presidente deposto lhe renderia a acusação de indeciso e covarde. Mas ele foi prudente e realista, especialmente considerando-se o apoio norte-americano. A eventual resistência poderia levar os Estados Unidos da América a desembarcar tropas no Brasil,
instaurando uma situação desconcertante e de consequências imprevisíveis. Talvez houvesse conflitos internos, quem sabe a luta entre irmãos que ele havia buscado evitar, conforme afirmaram no seu discurso de posse em 61. Goulart teve razão em não resistir. Ele estaria certo quando justificou-se, abre aspas, seria uma sangueira, fecha aspas. A notícia de que Goulart havia deixado o Rio de Janeiro foi comemorada na zona sul da cidade, as classes médias, né? Algumas pessoas amarraram lenços e bandeiras em seus carros e desfilaram pelos bairros de Copacabana, Botafogo e Flamengo. Nesse último, detiveram-se em frente à sede da União Nacional dos Estudantes, que ardia em chamas no fim da tarde, imagem impressionante que seria estampada nos jornais do dia seguinte.